Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos. Esta é a nona aula do nosso seminário e nela vamos trabalhar com o pensamento de Antônio Bispo dos Santos a partir desta obra, A Terra Dá, a Terra Quer. Nego Bispo, este importante pensador quilombola, que faleceu muito recentemente, em dezembro de 2023. Esta aula busca, portanto, ser também uma homenagem à sua obra. Como aquecimento poético à aula de hoje, teremos Cosmopoéticas do Refúgio, de autoria de Denethén Tuamboná. Vou recitar para vocês um trecho da página 75. Vamos ao nosso aquecimento poético. É tempo de acabar com essa fábula da floresta virgem, que ressoa como um convite ao estupro. A expressão floresta virgem, que surge durante a conquista das Américas, remete à imagem bíblica do jardim do Éden. A ideia de uma natureza inocente, pura, autêntica, pois nunca tendo sido penetrada pelo homem. A metáfora de uma floresta virgem não é anódina. Ela ecoa o princípio jurídico romano da terra nullius, o qual, ao definir uma terra como sem donos, tornava antecipadamente legítima sua colonização. A doutrina cristã da descoberta, formulada em 1455 por uma bula papal, estipula que todo monarca cristão que descobrir terras não cristãs tem o direito de proclamá-las suas, pois não pertencem a ninguém. Denethén Tuamboná localiza na fábula da Floresta Virgem um convite ao estupro. A quem esse convite foi feito? Quem estaria sendo, ao longo da história, convidado por essa narrativa à prática de um ato tão horrível? O mesmo que foi convidado a tomar posse de uma terra que não pertencia a ninguém. Que foi convidado a saquear, pilhar, roubar tudo que pudesse encontrar nessa terra que não pertencia a ninguém. Como se chama mesmo esse personagem? O homem, a humanidade, o humano. Em nossa última aula, com Ailton Krenak, compreendemos que o pensamento ocidental foi organizado a partir de uma cisão. De um lado, ficou a natureza. De outro, foi posicionada a humanidade. Os humanos são aqueles, portanto, que não fazem parte da natureza. Eles habitam uma cultura humana desconectada da terra e sentem muito orgulho disso. Os humanos costumam pensar a si mesmos como os donos da terra. Para Antônio Bispo dos Santos, essa separação entre humanidade
e natureza é um efeito da cosmofobia. E esta está estabelecida desde o livro de Gênesis. A humanidade se desconectou da natureza exatamente por ter cometido o pecado original. Seu castigo foi se afastar da natureza. Por isso, Adão foi expulso do jardim do Éden e o humanismo passou a ser um sistema, um reino desconectado do reino animal. Dentro do reino vegetal, todos os vegetais cabem. Dentro do reino mineral, todos os minerais cabem. Mas dentro do reino animal, não cabem os humanos. Os humanos não se sentem como entes do ser animal. Essa desconexão é um efeito da cosmofobia. Cosmofobia é um conceito criado por Nego Bispo para problematizar o humanismo. Contudo, o que seria a cosmofobia? Talvez seja possível nos aproximarmos um pouco mais desse conceito a partir de uma diferença bem marcada entre o pensamento quilombola de Nego Bispo e o pensamento judaico-cristão dos humanos. Todos conhecemos a narrativa. Um Deus todo-poderoso criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele o direito de subjugar todos os animais e plantas. Vamos recordar a famosa citação diretamente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 29. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. O pensamento judaico-cristão dos humanos nos leva a acreditar que temos o direito sagrado de posse sobre todos os animais e plantas. Somos o único ser criado à imagem e semelhança de um Deus que concebeu toda a natureza para nosso usufruto. Como o próprio Deus nos concedeu esse direito, julgamos ser um direito sagrado. Nos vemos, portanto, distantes, separados do restante da natureza que nos cabe dominar, subjugar, explorar. Somos um ser especial
Estamos acima de todas as demais criaturas. Contudo, segundo o Nego Bispo, o que este pensamento produz ao separar humanidade e natureza é a cosmofobia. Doença que, segundo ele, não tem cura. A cosmofobia é o medo. É uma doença que não tem cura, apenas imunidade. E qual é a imunização que nos protege da cosmofobia? A contracolonização, ou seja, o politeísmo. Porque a cosmofobia é germinada dentro do monoteísmo. Se deixamos o monoteísmo e adentramos ao politeísmo, nos imunizamos. No mundo politeísta não existe pecado original. Ninguém foi expulso do jardim do Éden. Ninguém tem memória do terror. Nego Bispo nos instiga a considerar os efeitos doentios que a cosmofobia produz em nossos corpos. Trata-se inicialmente de diagnosticar uma doença que nos acomete, mas que nem sempre percebemos como tal. Uma doença que nos obriga a fazer coisas horríveis, como transformar a natureza em dinheiro, defender o desenvolvimento e um sistema cruel de armazenamento, expropriação e extração. Como lidar com essa doença em nossos corpos? Seria possível algum tipo de tratamento? Nego Bispo afirma que não há cura para a cosmofobia. Infelizmente, não há cura. O que podemos fazer, segundo ele, é tomar uma vacina chamada contracolonialismo. Essa vacina age em nossos corpos, criando uma imunização diante o vírus da cosmofobia. Uma vez vacinados, inicia-se um longo e dolorido processo de autodesumanização em nossos corpos. O bagulho é louco, mas o processo é lento, porque desumanizar é algo que muitas vezes, mesmo depois de vacinados pelo contracolonialismo, tentamos evitar. É quase como lavar a louça. Sempre que possível, empurramos com a barriga. Vamos deixando para mais daqui a pouco. Só que um dia a feijoada fica pronta e aquele prato com os restos de cachorro quente ainda da noite passada vai se tornando mais incômodo do que o trabalho de esfregar nele água e sabão. Talvez esteja se aproximando o momento de uma constatação muito simples. Nosso almoço envolve um conjunto de temperos, aromas e grãos que competem com molho de tomate, salsicha e batata palha. Assim, para se sentar à mesa e saborear uma boa feijoada, precisamos aceitar que antes se faz necessário ir até a pia e lavar a louça. Obviamente, existem pessoas que não lavam os seus pratos. Eles sujam, mas não lavam. Humanos. Aqueles que possuem tais privilégios são conhecidos como humanos. Por conta da preguiça, da violência e do medo, acreditamos um dia que poderíamos vir a ser como eles.
As promessas, os chicotes e a fome, durante muito tempo, nos fizeram acreditar que seríamos aceitos nesse clube. Nós nos esforçamos bastante para isso, é verdade, mas nunca fomos aceitos. Talvez o importante hoje seja compreender que nunca seremos aceitos. Porque o clube dos humanos, como todo clube, tem na exceção o seu funcionamento. Ou seja, para que haja humanos, é preciso que alguém capine a roça, corte a grama, plante o aipim, colha as laranjas, are a terra, pesque o peixe, recolha o lixo, entregue o gás, cozinhe a comida, lave a roupa, construa a casa, a estrada e a ponte, dirija o ônibus, monte a peça, ensine a ler, contar e pensar, cobre pela passagem do ônibus, da barca e do avião, escreva o roteiro, o verbete e o livro, recicle o lixo, oriente a pesquisa, trance o balaio, venda o artesanato, a roupa e os eletrodomésticos, faça o pão, abasteça o carro com gasolina ou álcool, cobre pelos produtos anunciados nas prateleiras dos supermercados, corte a barba e o cabelo, limpe a casa, o escritório, a fábrica e todo o resto, entregue a comida em casa, mate o boi, corte a carne do boi, venda a carne do boi, frite o hambúrguer e lave a louça. A exceção é aquilo que nos separa dos humanos e ensina nosso desejo a desejar a carteirinha desse clube. Mas o excepcionalismo humano também é aquilo que nos leva a competir entre nós. Pois, diante aquele que recolhe o lixo nas ruas, quem estuda filosofia é sempre mais humano. Nós fomos seduzidos, enganados, colonizados pelo excepcionalismo humano. Quando os invasores europeus por aqui chegaram, perceberam que além de árvores, rios, montanhas e bichos, havia uma quantidade gigantesca de pessoas vivendo em Pindorama. A solução para esse detalhe foi simples e direta. Nós, que somos brancos e cristãos, somos humanos, pois temos uma alma. Todos os demais serão avaliados pelos nossos especialistas e até que se prove o contrário, serão considerados desumanos, visto que não temos certeza se possuem uma alma. Essa dúvida marcou o início da modernidade e sob ela vivemos desde então. A partir dela, os mais violentos genocídios foram perpetrados. Mais de 12 milhões de pessoas foram sequestradas, mortas e escravizadas no continente africano. O conhecimento, a cosmovisão, os modos de existência de milhares de comunidades foram destruídos por humanos que colocaram em dúvida a humanidade dos que ali viviam. Na contemporaneidade, o excepcionalismo humano continua a validar, garantir, permitir todo tipo de violência. A mesma dúvida é atualizada noite e dia. O mesmo conceito, humanidade, permite a um europeu ou norte-americano nos dias de hoje perceber-se exceção
diante um colombiano, um nigeriano ou indiano. Sou mais civilizado, mais humano, mais ecológico que essas pessoas do terceiro mundo. Quando acontece desse humano ser de esquerda, a pergunta que costuma lhe aparecer é: o que posso fazer para aperfeiçoar estes subdesenvolvidos? Já os corpos atravessados pelas políticas de direita irão se perguntar: como faço para manter esses animais distantes do meu clube particular? Embora as respostas sejam divergentes, a pergunta se pauta no mesmo conceito. A noção de humanidade, nesse sentido, colabora para manter as coisas como estão. O racismo, a xenofobia, o patriarcado, o sexismo, a objetificação são variações constantemente atualizadas de um mesmo excepcionalismo humano virtualizado. Muitos privilégios da branquitude se mantêm a ele agenciados. A diferença ou dúvida sobre a natureza do outro é o que possibilita que um branco se experiencie mais humano que um preto, que um homem se perceba mais humano que uma mulher, que um hétero se julgue mais humano que um gay, que um francês se compreenda mais humano que um latino, que um civilizado seja sempre mais humano que um selvagem. Desumanizar é criar linhas de fuga diante tais armadilhas. Desumanizar é afirmar uma nova posição frente às velhas promessas das esquerdas e das constantes violências das direitas. Desumanizar é lavar uma louça que estamos empurrando com a barriga faz muito tempo. Cunhambebe enfrentou o humanismo cristão de Hans Staden de modo muito preciso. Eu não sou humano, sou uma onça. Desumanizar é dar-se conta de que nossos parentes são os bichos, os rios, as montanhas e as árvores. Desumanizar é compreender que o conceito que nos separa do restante da natureza é o mesmo que nos coloca acima ou abaixo do outro. Desumanizar é perceber que o racismo, o patriarcado, o machismo, a homofobia se sustentam no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 29. O homem, feito à imagem e semelhança de um Deus, que lhe concedeu o direito de subjugar todos os demais. Mais do que aceitar que a morte de Deus, anunciada por Nietzsche, terminará matando o homem, trata-se de trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Visto que este humano que ocupa, desde o cogito de Descartes, a posição de olho de Deus, é o que garantiu e garante, ainda hoje, fundamento à expansão colonial. Habitar um mundo tirri é acabar com o colonizador em nós. Mas lavar essa louça não é tão difícil quanto parece. Quando botamos a mão na massa, logo percebemos que jamais fomos humanos. E então tudo fica mais leve. O caso é que desumanizar é ainda um verbo leonino. É o rugido do leão que vem para nos separar do humanismo de um camelo que caminha
rumo ao deserto, dizendo: tu deves, tu deves, tu deves. Um dia não precisaremos mais do leão. Um dia seremos leves, como a criança que mora em Nego Bispo. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas. Os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, sou quilombola, sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas. Eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Desejo a vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau!